E ele, assentando-se, chamou os 12 discípulos e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e de todos, e o servo de todos. Marcos capítulo 9, verso 35. Muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Israel, estou de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, livro que nós estamos aí há algum tempo já meditando nele. E hoje vamos falar no capítulo 9, que é um marco importante, pois este capítulo aborda temas cruciais como a transfiguração de Jesus, os ensinamentos sobre a humildade e o serviço, a poderosa obra de Jesus ao lidar com a dúvida e a possessão demoníaca. E neste contexto, a revelação da identidade de Jesus é intensificada, e a relação entre fé, ministério e o reino de Deus é mais profundamente explorada. Bom, vamos analisar então o nosso texto, aqui do capítulo 9, verso 1 a 13, que trata primeiramente da transfiguração. O capítulo, então, ele inicia com Jesus declarando que alguns dos que estão ali não experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Então, ele leva Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde é transfigurado diante deles, sua roupa se torna resplandecente e Moisés e Elias aparecem. Pedro deseja construir 3 tendas, mas uma nuvem os cobre e uma voz do céu afirma: Este é o meu filho amado, a eles vocês ouçam. A transfiguração é um vislumbre da glória divina de Jesus e confirma sua identidade como Filho de Deus. A presença de Moisés e Elias simboliza a realização da lei e dos profetas em Jesus. Esse evento reforça a importância de ouvir Jesus e sublinha a natureza messiânica de sua missão, marcada tanto por sua glória quanto por sua futura paixão. Descendo do monte, nos versos 14 a 29, o episódio agora é a cura de um menino endemoniado. Ao descer do monte, Jesus encontra uma multidão e um pai que busca ajuda para seu filho possesso. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e Jesus se lamenta pela incredulidade daquela geração. Jesus expulsa o demônio e, ao ser questionado pelos discípulos sobre por que não puderam fazê-lo, ele responde que esta espécie só pode sair pela oração. Este relato revela a autoridade de Jesus sobre o mal e destaca a diferença entre a fé verdadeira e a incredulidade. A cura demonstra que o poder de Jesus não é apenas milagroso, mas também um testemunho de sua missão redentora. A referência à necessidade de oração enfatiza o caráter espiritual e a dependência de Deus, que são essenciais na vida do crente e no ministério. Os versículos 30 a 32 do capítulo 9 vai falar sobre a predição da morte e a ressurreição. Jesus ensina a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição, mas eles não entendem o que significa, temendo fazer perguntas a ele. A insistência de Jesus sobre seu sofrimento e morte é central para compreender sua missão como Messias. A resistência dos discípulos em aceitar essa verdade reflete uma compreensão limitada do que significa ser o Cristo. Essa tensão é uma parte integral da vida cristã, onde a realização da vontade de Deus pode desafiar nossa percepção de felicidade e sucesso. Os versos 33 a 37 trata sobre a questão da grandeza. Ao chegarem a Cafarnaum, Jesus pergunta aos discípulos sobre o que discutiam no caminho. Eles relutam em responder porque estavam discutindo quem era o maior. Jesus chama uma criança para perto e diz que quem receber uma criança em seu nome, recebe a ele. A resposta de Jesus redefine a verdadeira grandeza no reino de Deus
enfatizando a humildade e a vulnerabilidade. Receber os humildes e os marginalizados é essencial para a vida cristã e o ministério da igreja. Essa lição é particularmente relevante na cultura contemporânea, que frequentemente valoriza posições de poder e status. Os versos 38 a 41 apresenta Jesus e o que não é seu seguidor. Vai falar sobre Jesus e aqueles que não são seguidores. João comenta que viu alguém expulsando demônios em nome de Jesus e tentou impedi-lo porque não era parte dos discípulos. Jesus responde que quem não é contra nós é a nosso favor. Este ensinamento promove uma visão inclusiva do ministério de Jesus e reafirma que a obra de Deus pode ser realizada por outros além dos discípulos imediatos. A mensagem é clara: o reino de Deus não se restringe a grupos fechados e devemos reconhecer e valorizar as obras de Deus que ocorrem fora da nossa percepção imediata. Os versos 42 a 50 vão tratar sobre algumas advertências muito severas. Jesus adverte sobre o perigo de fazer os pequenos pecarem e enfatiza a seriedade de lidar com o pecado em nossas vidas, usando metáforas fortes sobre as mãos e os pés e as necessidades de cortar o que nos leva a pecar. Estas advertências destacam a gravidade do pecado e as repercussões que ele pode ter, especialmente sobre os mais vulneráveis. A seriedade do discípulo é enfatizada, chamando os crentes a uma vida de santidade e responsabilidade. O conceito de sal, o ser sal da terra, sugere que os seguidores de Cristo devem ser agentes de preservação e transformação no mundo. Muito bem, como nós podemos aplicar essas mensagens aqui, esse texto para a nossa vida? A primeira é a glorificação de Cristo na vida cristã. A transfiguração vai nos lembrar que o foco de nossa fé deve ser a glória de Cristo. Reconhecer e ouvir a voz de Jesus é essencial para a maturidade espiritual e a obediência em nossas vidas. Dependência da oração. A cura do menino endemoniado ilustra o poder da oração e a necessidade de estar em constante comunhão com Deus. Isso nos desafia a cultivar uma vida de oração profunda, buscando a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Humildade no discipulado, outro ponto. A lição sobre a grandeza enfatiza que o reino de Deus é de caráter humilde. Na busca da posição e influência, devemos nos lembrar de servir aos outros, especialmente aos marginalizados.